Olá, pessoal. Na continuidade da nossa série Como Construímos as Alergias, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre asma e bronquite. É importante que nos primeiros vídeos, ou no primeiro principalmente, nós colocamos para vocês que a construção das alergias é lenta. Aquela história do copo, gotinha, 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 até transbordar. Então está todo mundo por aqui, nesse processo de saturação alergena, e sempre vai ter a última gota que vai disparar a crise de alergia em determinado órgão de choque onde a pessoa é vulnerável. Mas a última gota sempre vai levar a culpa. Então, voltando a esse processo de a gente falar sobre asma e bronquite, é simples, ó. Asma são crises secas e o grande gatilho é a parte mental e emocional. Já a bronquite são crises com muco, são crises catarrais e o grande gatilho costuma ser exatamente os alergenos. Em especial, os alergenos alimentares. Depois, os alergenos de inalação. Então, vamos falar primeiro da asma. Hoje nós temos até muitos jovenzinhos, sendo tratados como asmáticos, mas na realidade eles estão só vivendo uma crise de ansiedade. A ansiedade traz a respiração aqui para cima, ela trava aqui nesse chakra no laríngeo, e aí a pessoa tem a falta de ar. Então uma mistura descontrolada de ansiedade e medo, e depois tem todas as características de má resolução de interações, do indivíduo, seja do que ele já trouxe, seja de interações familiares. Então, a asma são crises secas e o grande gatilho é o processo mental e emocional. Mas você tem processos mistos, Então, você tem algumas crises que, vamos dizer, fica entre uma crise de asma e uma crise de bronquite. Então, isso assim é possível e comum. Já, outra coisa importante, na asma, tem gente que fala assim, ela ensina também as recaídas. Todas as doenças crônicas estão nos mostrando agora, acelerou tudo, causa e efeito saindo na mesma foto. Aí você vai ouvir a pessoa falar, nossa, eu tinha asma na infância, aí foi feito um benzimento, um tratamento, isso, aquilo, e a asma sumiu. Por que ela voltou agora com 50, 60 anos, Bom, na infância, a criança não tem possibilidade de perceber o cotidiano, que os ensinamentos pedagógicos estão o dia inteiro, E aí o sujeito teve, por exemplo, 40 anos para ele identificar, todo o processo do que levou à crise de asma, seja nele ou observando nos outros. Às vezes é mais fácil você perceber o que rola, o que acontece no outro do que em você, aí você tem a recaída. Já as bronquites, são sempre processos catarrais e muito comuns na infância, tá? Então você tem o principal alergeno nas bronquites catarrais infantis é exatamente as proteínas do leite de vaca. Elas têm uma grande capacidade de produzir muco. Tanto que algumas crianças que vivem com crises de bronquite ou até associado a rinite, sinusite, você tirou a proteína do leite de vaca. Por que a gente fala leite de vaca? Porque é o que dá volume de grana, é exatamente o que movimenta a economia. Mas podia ser leite de gato, de cachorro, de morcego, de qualquer outro mamífero. E a penalização agora está sendo mais pesada. Então, no uso do leite de vaca, nós violamos uma lei da biologia 2 vezes. O ser humano é o único bicho mamífero amamentado por outra espécie. Depois, o único bicho mamífero que teima em não desmamar. Então, o cerco está sendo fechado a nível de tolerância zero. Depois tem todos os processos, os outros alergenos que a gente já colocou na instalação do processo catarral. E tem crianças que elas usam remédio de uso contínuo praticamente, porque tem uma crise atrás da outra, E o pessoal até utiliza indevidamente, muitas vezes, antibióticos, corticoides. Então é a soma de tudo. Se você tem uma criança, alguém com processos de bronquite catarral, experimente cortar os alergenos, a proteína do leite. Você já acaba tendo uma grande melhora. Claro que vão existir os outros fatores, não é só esse,
Então, a vida é um grande laboratório, o cotidiano é um laboratório. Você tem que prestar atenção exatamente naquilo que acontece para voltar ao simples, ao natural, que é aquilo que a vida está pedindo agora pesadamente. E há sempre, muitas vezes, a mistura. Então a pessoa tem, ao mesmo tempo que ela tem crise de rinite, sinusite, aí mas de repente vai e sensibiliza a parte do pulmão, aí o pessoal costuma falar, nossa, a minha gripe desceu para o peito. Não, é que o órgão pulmão, né, está na realidade também bastante sensibilizado para esses processos. É muito comum crianças que tenham crise de bronquite, elas se iniciam após o bloqueio de supressão de processo de pele. Então você tem aqueles chamados atópicos, aquelas crianças que já nascem praticamente com processo de pele, normalmente nas dobras, né? Você bloqueou com pomada com corticoide, logo vem a pulmão. A gente costuma pegar no consultório de homeopatia muitas crianças que são trazidas para tratar de bronquite, cuja origem foi isso. Aí o tratamento começa a ir bem para a parte pulmonar, volta na pele, aí o pessoal não aceita, aí fica aquela ciranda até que o processo seja resolvido ou simplesmente contido. Então a contenção pela forma de atuar da medicina atual, as recaídas vão ser inevitáveis, se não for agora vai ser depois, né? Mas o processo sempre, todas as nossas doenças têm que ser compreendidas e não necessariamente combatidas. E depois a gente vai falando para vocês nos outros vídeos como é possível a gente executar esses tratamentos utilizando alimentação, utilizando, vamos dizer, exercícios físicos, vamos dizer, próprios, né? Utilizando uma série de circunstâncias. Então esse vídeo hoje foi para separar o que é bronquite e o que é asma, e muitas vezes as duas estão misturadas. E a resolução não vai ser pelo caminho que a gente vem adotando. Está aí a pandemia de Covid para mostrar para a gente, né, que a ficha vai ter que cair, que as doenças não somem, não desaparecem dessa forma. Até o próximo vídeo.